Você está desmamando dinheiro em supermercado quando a resposta sempre esteve lá. Séculos atrás, em Portugal e no Brasil colonial, camponeses faziam o impossível. Um acre. Apenas um acre de terra. E desse espaço minúsculo, eles alimentavam famílias inteiras, criavam riqueza do nada e construíram sistemas que agronegócio moderno ainda tenta copiar. Mas tem um detalhe que ninguém quer contar. Os 10 animais que você está prestes a conhecer, eles não eram só gado, eram máquinas de sobrevivência. E o 10º animal da lista, aquele que camponeses mantinham escondido, é o que decidia entre você comer em novembro ou morrer de fome em fevereiro. A questão não é quanto espaço você precisa, a questão é, por que você não sabe disso? Tudo começa com uma mentira que você acredita. Especialistas modernos dizem que criar animais exige hectares. O imenso investimento brutal. Mas os camponeses medievais em Portugal e Brasil riam disso. Riam mesmo. Porque eles tinham descoberto algo que a indústria agrícola moderna quer manter secreto. Galinhas, aquelas aves miseráveis, magras, com atitude de assassino. Os camponeses criavam 6 a 12 delas, em galinheiros colados na parede da casa. 20 metros quadrados, menor que uma vaga de garagem. E cada galinha produzia 180 ovos por ano. Mas espera, a verdadeira engenharia estava em outro lugar. Essas aves comiam restos de cozinha, insetos, ervas daninhas, o que você jogava fora, elas transformavam em proteína. Ovo era moeda de troca. A economia da família, nunca você matava a galinha enquanto ela botava. Isso seria como queimar seu salário para se aquecer. Apenas quando a ave envelhecia demais, ela virava caldo. E aqui está o detalhe que muda tudo. A galinha comia seu lixo. Você colhia o esterco dela, espalhava no jardim de vegetais. E do nada, suas couves explodem em tamanho. Tudo se alimentava de tudo. Zero resíduos, zero gastos com ração. Máximo rendimento. Mas as galinhas eram apenas o começo de algo muito mais perigoso. Porque quando os camponeses descobriram os gansos, tudo mudou de verdade. Essas aves não eram só comida, eram segurança, guardião, protetor noturno que oncava e assustava invasores. Um ganso tem uma visão horrível à noite. Qualquer movimento o enlouquece. Estranho à meia-noite, ganso grita como louco, raposal chegando caos absoluto. Historiadores juram que gansos salvaram Roma em 390 a.C., quando oncaram para invasores gauleses. Não é mentira. E quanto ao valor? Um ganso produzia 5 a 6 quilos de penugem, pura insulation, vendida ou usada como enchimento de colchão. Pena que valia uma semana de trabalho de um animal que se alimentava de lama e grama. Mas tem mais. O ganso morria, sua gordura virava óleo de cozinha, impermeabilizante para botas, remédio para mãos rachadas no inverno. Um ganso alimentava você durante meses, proteção durante a noite, riqueza em penas e gordura. E quando chegava o Natal, aquela ave agressiva furiosa virava jantar, a refeição festiva de famílias pobres. Tudo de um animal que comia capim e lama. Mas quando você pensa que entendeu o padrão, os camponeses foram além, porque existia um animal que convergia a floresta inteira em proteína. E esse animal mudava tudo. Porcos. O animal que os camponeses portugueses e brasileiros coloniais tratavam como ouro vivo, porque um porco ganhava 200 quilos em apenas 6 meses. 6 meses. Mais rápido que qualquer outro animal da lista. E o melhor, custava quase nada para alimentar. Os camponeses não prendiam porcos em chiqueiros o tempo todo. Deixavam soltos nas florestas comuns. Lá eles comiam bolotas, raízes, cogumelos, tudo que conseguiam escavar. Seu porco basicamente se alimentava sozinho. Grátis. Quase grátis.
Os senhores cobravam taxa de pastagem, claro. Uma leitoa por ninhada. Parecia injusto até você fazer as contas. Uma porca paria 8 a 12 leitões 2 vezes por ano. Dar 2 ainda deixava você com carne abundante. Novembro era o mês sagrado. Matança de porco. Todos os camponeses abatiam seus animais antes do inverno ficar brutal. Por quê? Porque o outono inteiro eles tinham comido bolotas caídas, estavam gordos, repletos, e o frio mantinha a carne fresca durante o processamento. Mas aqui está onde fica tenebroso. Nada era desperdiçado. Sangue virava caldo preto, intestinos viravam casing de linguiça. A bexiga virava recipiente de armazenamento ou bola para crianças. A cabeça inteira era cozida em geleia. Até as unhas tinham uso. Absolutamente nada era descartado. E então vinha a magia verdadeira: carne salgada. Devidamente salgada, aquela proteína durava o inverno inteiro, sem qualquer refrigeração, em um mundo onde a fome espreita atrás de cada canto gelado. Ter carne salgada pendurada na sua casa significava sobrevivência. Isso não era luxo, era a diferença entre ver seus filhos na primavera ou em ter a loça em janeiro. A quantidade de porcos que você possuía determinava seu status social. 2 porcos, você definitivamente não passaria fome naquele inverno. Nenhum, você comeria sopa de repolho aguada em fevereiro, rezando para a primavera chegar rápido. Mas espera, tem algo que ninguém está dizendo sobre o 10º animal. Porque quando você descobre como os camponeses realmente garantiam sobrevivência, entende por que o conhecimento deles foi apagado. Um animal que não exigia terra de pastagem, que não competia com suas colheitas, que na verdade protegia seus vegetais enquanto alimentava sua família. E esse animal era o segredo que mudava tudo. O segredo que os camponeses guardavam com ciúmes de morte. Patos, o serviço de controle de pragas que os camponeses não podiam pagar para contratar, e eram melhores que qualquer humano poderia ser. Aqui está o que a maioria das pessoas ignora sobre jardins medievais. Lesmas e caracóis não eram apenas incômodos, eram devastadores. Uma única estação ruim de lesmas destruía plantações inteiras de repolho da noite para o dia. Sem repolho, sem chucrute. Sem chucrute, escorbuto em fevereiro. Morte lenta por deficiência de vitamina. Os patos entravam como solução brutal. Precisavam de uma vala rasa que coletava água da chuva. Talvez 50 metros quadrados, menor que uma vaga de estacionamento moderno. E diferente de galinhas que arranhavam o solo como se procurassem tesouro enterrado, patos caminhavam gentilmente entre os canteiros. Caçavam lesmas, caracóis, besouros, enquanto deixavam seus nabos completamente intactos. Mina Abo disse a galinhas: trabalham no jardim como adolescentes limpam o quarto. Patos trabalham como alguém que realmente quer o serviço feito. Os ovos de pato continham quase o dobro de gordura dos ovos de galinha. Os camponeses não se importavam com colesterol. Se importavam em fazer pão que não tivesse gosto de serragem. Ovos ricos e cremosos transformavam grãos ordinários em algo que valia comer. Pão de aniversário, bolos de casamento, comidas que faziam vidas duras parecerem brevemente suportáveis. Mas tinha um truque mais engenhoso ainda. Patos, naturalmente, trocavam suas penas todo ano. Os camponeses coletavam essas penas caídas sem machucar os animais. Penugem impermeável para enchimento de travesseiro. Revestimento resistente à água para capas e chapéus. Isolamento gratuito entregue anualmente. Nenhuma plumagem forçada necessária. E a cronologia era perfeita. Patos começavam a botar ovos semanas antes das galinhas na primavera inicial. Lembre-se daquele período de fome que eu mencionei? Aquele trecho brutal entre os estoques de inverno acabarem e as colheitas de primavera começarem.
Ovos de pato atravessavam isso. Um truque final que os camponeses descobriram. Criavam seletivamente patos que não conseguiam voar. Problema resolvido. Sem cercas caras, sem asas cortadas, só aves gordas e felizes, que ficavam onde você as colocava. 50 metros quadrados, controle de pragas. Ovos premium, penas grátis. Proteína de primavera, quando você mais precisava. Mas se você pensa que patos se multiplicavam rápido, espere até ouvir sobre coelhos, porque esses números ficam absolutamente ridículos. E é aí que os camponeses cruzam uma linha perigosa. É aí que descobrem o animal que realmente muda o jogo. Para sempre? Para sempre? Coelhos, UC, código de trapaça dos camponeses medievais. 20 metros quadrados. Apenas isso. Algumas caixas de madeira empilhadas contra a parede da casa e de repente você tem uma fábrica de carne funcionando o ano inteiro. Nenhuma pastagem necessária. Nenhum direito de pastagem para negociar. Apenas caixas, feno e paciência. Os números ficam ridículos aqui. Um casal reprodutor produzia mais de 50 filhotes por ano. 50? Uma coelha pode ter 8 ninhadas anuais com 6 a 8 filhotes, cada vez. E aqui está o pior. Ela pode engravidar novamente dias após dar à luz. Dias. Minha avó dizia que coelhos eram prova de que a natureza tem senso de humor. Ela não estava errada, mas o gênio real estava no que os camponeses alimentavam eles. Aparas de jardim, topos de vegetais, ervas daninhas, feno, que o gado recusava. Literalmente, lixo transformado em jantar em 8 a 10 semanas. Mais rápido que qualquer outro animal medieval. Um porco leva 6 meses. Uma ovelha leva 1 ano. Coelhos, 2 meses do nascimento à mesa. E aqui está a parte suspeita que tornava coelhos especialmente valiosos. A igreja classificava fetos de coelhos como não carne. Monges inteligentes estenderam essa lógica para incluir coelhos jovens inteiros. Então, durante a Quaresma, quando comer carne significava condenação eterna, os camponeses, tecnicamente, podiam comer coelhos. Chamavam de frango subterrâneo, com cara séria. Se Deus comprava esse argumento, ficava entre eles e seus padres. Mas coelhos davam mais que carne. Aqueles pelegos macios eram costurados em cobertores para bebês e revestimentos de luvas. Em uma cabana medieval sem aquecimento, um envoltório de pele de coelho em um infante podia significar a diferença entre vida e morte. E o esterco era bônus. Diferente de cavalo ou vaca, resíduos de coelho são frios. Você podia jogar direto nos canteiros sem queimar suas plantas. Sem compostagem, sem espera, fertilizante instantâneo. Coelhos eram basicamente a impressora 3D medieval para proteína, alimento e ouro agrícola. Você entra lixo, sai carne, pele e riqueza. Mas aqui está o aviso final. Os camponeses sabiam algo que perdemos. Sabiam que sobrevivência não é sobre quantidade de terra, é sobre inteligência, é sobre trabalho, é sobre cada sistema alimentando o próximo, cada animal cumprindo múltiplos papéis, nada desperdiçado. Você está sentado em sua casa moderna, comprando comida que viajou milhares de quilômetros, pagando preços que roubam seu futuro. E a resposta estava lá, o tempo todo. 1 acre, 10 animais, liberdade completa. Talvez seja a hora de você lembrar o que seus ancestrais portugueses e brasileiros já sabiam. Talvez seja a hora de você recuperar esse conhecimento, antes que seja tarde demais. Antes que dependa completamente de um sistema que não se importa se você sobrevive.